Já está de novo. Vamos ver se está indo. Vou ver o comentário dos irmãos. Está conectado. Tem 2 pessoas já. Tá ao vivo já. Irmãos, é esse desafio aí. Vamos que vamos aí ver o que dá no final, porque tá complicado. A internet, a gente fez o que pôde, ligou no provedor, pediu para subir aí o upload, mas vamos ver, tá certo? A gente imaginava que situações assim pudessem acontecer, porque aqui a conexão é bem complicada mesmo, tá bom? Mas muito bem, irmãos, vamos adorar o Senhor. Antes, quando a gente ia começar o culto, como é que os pastores falavam? Irmãos, desliguem os seus celulares, não era assim? Guardem os seus celulares para nós adorarmos a Deus. E hoje é completamente diferente. É um novo tempo que a gente fala, pegue seu celular, ligue aí e vamos ficar conectados. Independentemente da maneira, o fato é que nós podemos buscar a Deus. Amém? Podemos louvar o seu nome. Podemos adorá-lo, podemos estar na sua presença, podemos aprender da sua palavra. E esse é o nosso desafio. Nós vamos orar, vou pedir que Cida ore a Deus nesse momento, coloque-nos diante do Senhor em oração, e depois Cida e Ellen vão louvar ao Senhor, vão cantar a Deus aí, uma música congregacional para todos nós podermos cantar juntos, tá bem? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a bondade do Senhor para conosco. Nós te agradecemos por estarmos reunidos, os irmãos em São Paulo, nós aqui em Minas, para juntos, Senhor, louvarmos ao teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Receba, Senhor, nosso culto nesta manhã, perdoe os nossos pecados e nos ajude a aprender mais uma vez com a tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor, irmãos. Irmãos, nós vamos entoar o hino de número 154, firme nas promessas de Jesus. Nós daqui de Minas, vocês aí em São Paulo, vamos juntos louvarmos ao nosso Deus. Cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, firme as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno e na glória de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, então nós vamos continuar aqui. Tenta colocar a gente lá. Pode sair. Irmãos, elas vão tomar um copinho de água ali.
Esses dias a gente estava vendo um culto, aí o irmão que estava dirigindo falou assim, culto pela internet, né? Que é o que está na vez. Falou, vamos adorar o Senhor, pegue seu travesseiro e adore a Deus. Eu não entendi muito bem aquilo não, pastor Domiciano, mas é a moda de hoje em dia, né? Em Gênesis capítulo 16, tá bom? Quando chegar na metade da meditação, 10h30, nós vamos fazer uma pausa, para não ficar cansativo, tão extenso assim, numa pegada só. Aí 10h30 a gente para, quando der aí, Cida, mas é 10h25, 10h26, você dá um toque, viu? Aí elas vão cantar, vão louvar o Senhor, e quando nós fizermos a segunda parte da meditação, aí elas voltam para encerrar cantando a última música, tá bom, irmãos? Então vai ser assim. Então eu te convido aí para abrir a sua Bíblia, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 16, tá bem? Vamos ler juntos aí, Gênesis 16, aonde diz assim, versículo 1, tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai, Abrão, esse Senhor me impedido, e assim eu ficarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que a serva está nas tuas mãos, procede no melhor lhe parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença poderosa no nosso coração. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre o título O Deus que Vê. O Deus que Vê. Nós sabemos que esse momento aqui acontece quando ali onde Agar dá o nome de Beelai-roi, quando ela foge e o Senhor a encontra ali naquele poço. Então, naquele momento, meus queridos irmãos, Beelai-roi ela coloca. E Beelai-roi quer dizer o Deus que me vê. Eu estou diante do Deus que diante de mim está. Eu estou contemplando o Deus que me está contemplando. E nós queremos caminhar um pouquinho aqui por essa passagem e pedir que Deus coloque lições aí valiosas em nossos corações, tá certo? A história de Agar, como os irmãos sabem, ela começa, na verdade, em Gênesis capítulo 12. Lá no versículo 16, os irmãos podem anotar aí para ler depois, em Gênesis 12, versículo 16, nós encontramos aquela história de que Abraão foi para o Egito. Ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, estava indo para a terra de Canaã, para a terra prometida, sem saber onde era, peregrinando na terra, quando houve uma fome na face da terra, e ele, sem ser ordenado pelo Senhor, desceu para o Egito.
Nessa época, Sara tinha 65 anos de idade. E isso é assim algo incrível. 65 anos de idade, mas de uma beleza que o próprio governador do Egito, governador não, o faraó do Egito, ele quis uma mulher para ser agradado. O faraó recebeu, ele recebeu aí, travou ele? Não? Então tá bom. Ele recebeu de Abraão, recebeu de Faraó, Abraão recebeu de Faraó muitos bens, escravos e escravas. Então é ali, naquele momento, que Abraão está recebendo Agar como sua escrava. Eles continuou peregrinando, sai do Egito. E então tem essa ideia que nós conhecemos muito bem. Era um costume da época, irmãos. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, no mínimo. 4.000 anos de história. Uma história mais do que milenar. Se eu e você já temos dificuldade de entender alguma coisa do tempo das nossas avós, das nossas bisavós, pensa nós entendermos alguma coisa do tempo de Abraão. Não era fácil. Aqui era escrava mesmo. Agar era escrava mesmo. E outro costume aqui interessante, não usual hoje em dia, é que a mulher que não tinha filhos podia pegar sua escrava e dar para seu marido, para que o filho dessa escrava fosse considerado como seu filho. E essa foi a ideia que eles tiveram quando nasce a criança. Agar, a escrava, despreza agora e foge com o filho do patrão. Vejam que não era uma situação fácil não. E nesse momento, o que é que acontece? O que é que acontece? Deus a encontra neste lugar que ela chama Be'er-Lahai Roi. O Deus que me vê, eu estou vendo. Eu estou vendo. Meus irmãos, o Deus que nos vê, o Deus que você vê aí em qualquer lugar que você está. Qual é esse Deus que nos vê? Como é esse Deus que nos vê? Nós queremos dizer aí, em primeiro lugar, que o Deus que nos vê é um Deus que se importa com pessoas indignas. Eu fico pensando, queridos, ela era escrava, não é? Agar era escrava lá no Egito. Ela pertencia a Faraó e ela estava lá no Egito. Estava no Egito. Quando de repente Deus usa aquela situação de uma rota não desejada por ele para que Abraão descesse ao Egito, para que então pudesse Deus se relacionar com Agar. Quem era Agar? Agar não era da linhagem de Israel. Na verdade, Israel, em certo sentido, estaria começando a surgir a partir de agora, totalmente distante, uma pessoa indigna. Não sabemos por que Agar era escrava, se ela estava naquela condição por algum motivo, nós não sabemos as referências disso, jamais vamos saber, ou só saberemos ao chegarmos no céu, alguns dizem, mas o fato é que essa pessoa completamente distante foi alcançada pelo propósito divino. Às vezes eu fico pensando, Deus enviou de Israel, através dos apóstolos, para que esses discípulos, pregadores, evangelistas, mensageiros, saíssem pelo mundo, de continente em continente, de mundo em mundo, de país em país, de estado em estado, de
cidade em cidade, até chegar em Catuti. Quando Deus, irmão, salvou a nossa família, nós estávamos em Vitória da Conquista, no bairro chamado Patagônia. Os irmãos não sabem o que era naquela época o bairro Patagônia. Mas foi ali, naquele lugar, que Jesus nos salvou, na nossa indignidade, na nossa ignorância, na nossa rebeldia. Eu fico pensando a maneira como Deus salvou você, a maneira como Deus encontrou você. Se você lembrar dos detalhes da sua salvação, você vai poder concordar conosco que o Deus que nos vê é esse Deus que se interessa por pessoas indignas, se interessa por pecadores, se interessam por zés ninguéms da vida para salvar. Esse Deus que se importou com Agar, não apenas se importou com pessoas indignas, mas esse Deus também fez promessas para Agar, e este Deus mudou a história de Agar. Ela era uma escrava no Egito. Nós sabemos que ela passa a ser a mãe de Ismael. A mãe de Ismael tem toda uma significação. Deus lhe chama, Deus lhe faz promessas, Deus muda a sua história. Irmãos, aonde é que eu e você estaríamos agora? Aonde estaríamos agora se não fosse a graça redentora do nosso Deus? Não é verdade? Aonde nós estaríamos nesse momento? Estaríamos provavelmente, em vez de estarmos buscando a Deus, nós estaríamos na frente do computador, assistindo coisas indecentes, estaríamos em conversas indecentes, estaríamos em práticas indecentes, estaríamos completamente afastados. Mas Deus veio cá, aonde eu estava. Deus foi aí aonde você estava e nos encontrou e mudou a nossa história e nos fez promessas maravilhosas. Amém? Este é o nosso Deus, o Deus que nos vê, o Deus que nos contempla, o Deus que se interessa, o Deus que se importa conosco. Amém? Fez assim com Agar e fez assim comigo e com você. Este Deus, esse mesmo Deus, é o Deus que usa pessoas imperfeitas para alcançar e cumprir o seu propósito. Olha, irmãos, definitivamente, se tinha uma casa complicada para se viver, era a casa de Abraão. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar na casa de Abraão, viu? Se nós pudéssemos passar um mês na casa de Abraão, não seria um lugar fácil para se conviver, não. Não seria. Pastor Domiciano, naquele linguajar que a gente fala, né? O pau moía na casa de Abraão. Olha, irmão, Sara não era brincadeira. Sara não era. A gente não sabe se tinha direito, se não tinha direito. Lembram quando lá no capítulo 21 o menino nasce, o menino despreza Isaac, manda ela embora. Agar, ou Sara, irmãos, tinha um coração que não era fácil. Agar nem se fala. Quando ela viu que tinha engravidado, que a escrava tinha engravidado, a Bíblia diz que ela desprezou Sara. Desprezou Sara. Pensa, irmãos, uma escrava desprezar a sua senhora. Essa mesma mulher foi capaz de fugir com o filho do patrão. É uma situação complicada. Abraão, por sua vez, conivente com Sara, anuiu a esse plano. Lá na frente, quando foi para expulsar Ismael, ele mandou Ismael embora, irmão, sem um centavo sequer. Mandou Ismael embora com um pedaço de pão e uma botija de água. Vejam a situação. Quando a gente pensa em Ló, que era sobrinho de Abraão, era uma pessoa super interesseira. Uma pessoa totalmente interesseira. Quando a gente
Pensa nos empregados desses homens, eram empregados brigões que brigavam por causa de um poço de água. Não era um ambiente fácil para se viver, não. Um ambiente de briga, de rivalidade, de disputa, de discórdia, mas Deus usa essas pessoas. Deus usa justamente essas pessoas imperfeitas para cumprir o seu propósito. Meu querido, aguente firme, aguente firme, aguente firme na palavra do Senhor. Tem tanta gente, irmãos, tanta gente que se afasta da igreja. Não é não, pastor Domiciano? Eu não fico mais aqui. A igreja é cheia de gente de defeito, é cheia de problema. Fulano falou mal de mim, fulano me humilhou, fulano me desprezou, e acontece coisa nessa igreja que eu não concordo. Quer saber de uma coisa? Eu vou para outra igreja. Como se na outra igreja não tivesse problema também. Ou então, como se ficar-se fora da igreja fosse uma decisão melhor do que continuar na igreja. Eu quero dizer para o irmão, quero dizer aqui para os irmãos, que nós devemos escutar o Deus que nos vê. O que é que ele fala com Agar? Quando Agar, coitada, que saiu do Egito, pensou: agora eu vou estar na casa do Deus verdadeiro, dos servos do Deus Altíssimo, vou viver em paz. Se vê naquela situação, ela vai embora. E o que é que Deus diz para ela? O que é que Deus diz para aquela mulher? Volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Humilha-te perante ela. Irmãos, Deus quer que você continue na casa do povo dele. Fique na casa do povo dele, permaneça no meio da casa do povo dele. Se você quer sair dessa igreja para ir para outra igreja, imaginando que lá não há problemas, você está muito enganado, porque onde tem gente, os problemas existem. Deus usa pessoas imperfeitas, como Agar, como Sara, como Abraão, como Ló, como servos, para escrever o seu propósito. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida nas nossas imperfeições, nos nossos dramas, nas nossas imperfeições mesmo, nos nossos pecados, nas nossas limitações, para cumprir o seu propósito divino. Amém? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ouvir Cida e Ellen louvando ao Senhor, e aí eu volto daqui a pouco para a gente continuar, fechar esses pensamentos, e aí então a gente encerrar o nosso culto. Cida e Ellen vão adorar ao Senhor nesse momento. Irmãos, antes da gente cantar esse hino fala, o título dele é Sossega. Que possamos estar com os nossos corações sossegados no Senhor, deixando com Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, essa pandemia que nós estamos vivendo, que possamos estar descansando, sossegando, entregando e esperando no Senhor, aquele que pode todas as coisas. Que vocês sejam abençoados, assim como nós fomos com esse hino. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo
final vai ficar tudo bem. Nos braços do Pai Celestial, nós iremos ficar tudo bem. Deus abençoe os irmãos. Amém. Muito bem, irmão. Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar. Eu estou percebendo que a internet aqui não está boa mesmo não, viu? Tá difícil, mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Meus queridos irmãos, então o lugar que Deus quer que nós permaneçamos, fiquemos, é onde? Na casa do povo de Deus. Na casa do povo de Deus. Agar estava fugindo até com o filho do patrão. Do patrão não, o filho do seu senhor, do seu dono. Deus disse não, volta e humilha-te. Volta e humilha-te. Irmãos, continuemos humilhados debaixo das mãos todo-poderosas do nosso Deus, para que possamos ser grandemente abençoados, tá bom? Eu vou pedir para a Cida, para a Elinha, me avisar quando der aí 10, não sei que horas, 10 e... que hora é essa? 10h40? 10h38. 10h50. Vou falar 10 minutinhos só mais, aí elas cantam no final para nós encerrarmos. Eu vou dizer para os irmãos também que os comentários a gente responde depois, a gente não está podendo acompanhar, viu? Cida já está respondendo alguns e depois a gente vai responder outros. Meus irmãos, agora abram aí Gênesis capítulo 21, que fala do nascimento de Isaac, e também a continuação da história de Agar. Ok? Gênesis 21. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então, do capítulo 16 que nós lemos até o capítulo 21 agora, nós temos 17, 18 anos de história. No versículo 6 diz, disse-lhe Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo caminho do deserto de Berseba. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto riquíssimo, que são esses dois textos de Gênesis 16 e Gênesis 21, mas nós queremos compartilhar apenas o seguinte: o Deus que nos vê é o Deus que permite ou consente com o sofrimento e a injustiça para que seus propósitos sejam cumpridos e a sua bondade seja manifesta. Vejam que pareceu pesado para Abraão fazer aquilo que Sara estava querendo. Despede essa empregada, rejeita ela, deixa ela sem dono, ser errante pelo deserto. E assim aconteceu. Abraão, com o coração penoso, Deus disse a Abraão, não te pareça penoso, não te pareça penoso, despede. E Abraão assim fez. Às vezes Deus consente com o sofrimento. Às vezes Deus permite e consente com a injustiça. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando aqui, dentro desse contexto de Abraão, de Agar, essa injustiça que aparentemente lhe foi feita aqui, Deus consentindo com isso, para que os seus propósitos pudessem ser cumpridos.
Às vezes nós estamos perguntando, no meio dessa pandemia, de todo esse sofrimento, aonde está o Deus que vê? Aonde está o Deus que vê todas as coisas? Será que Deus não está vendo mais de 100 mil mortes no Brasil? Será que Deus não está vendo mais de a humanidade caminhando para 1 milhão de mortes pelo coronavírus? Será que Deus não está vendo tanta gente sem emprego, tantas pessoas desanimadas, desestimuladas, na depressão? Aonde está o Deus que nos vê? Deus está permitindo, consentindo, irmãos, que essas coisas estejam acontecendo para que Ele cumpra o seu propósito. Naquele momento, Agar não entendeu o propósito, como no momento eu e você não estamos entendendo o propósito dele. Não estamos compreendendo o querer dele, a vontade dele. Nós não estamos compreendendo, mas ele está, creia, cumprindo o seu propósito na humanidade, cumprindo o seu propósito no Brasil. A questão não é Bolsonaro, a questão não são governadores, a questão não é o Supremo Tribunal. Deus está cumprindo o seu propósito. Não que essas pessoas não sejam responsabilizadas diante dele pelas atitudes que tomam, mas Deus está usando a atitude de cada um para cumprir o seu propósito, sobretudo na sua vida e na minha vida. Ele está trabalhando. Às vezes dói, não é verdade? Às vezes a gente se desespera, como foi o caso de Agar. Deixou o filho lá debaixo da árvore e foi chorar. E foi chorar. Às vezes nós estamos assim chorando, mas Deus está cumprindo o seu propósito. Amém? E eu quero encerrar dizendo que o Deus que vê é o Deus que ouve também. O Deus que vê é o Deus que ouve. O Deus que Agar estava vendo, que estava vendo Agar, também era um Deus que ouve. Veja que no primeiro encontro, Deus dá a Agar o nome do filho. Esse menino será chamado Ismael. Ismael quer dizer o Deus que ouve. Mas aqui, irmãos, Ismael não estava chorando no capítulo 16. Ismael chorou no capítulo 21, 17 anos depois. E quando Deus vem a Agar pela segunda vez, não vem a Agar por causa do choro de Agar. Deus vem a Agar por causa do choro de Ismael. Irmãos, Deus ouviu o choro de Ismael 17 anos antes dele chorar. Deus ouve o seu choro, pode ser no seu quarto, pode ser que a sua esposa não veja o seu choro, o seu lamento, o seu sofrimento, suas dúvidas, suas inquietações, suas preocupações, seus anseios, mas Deus não apenas vê o que você está passando, como Ele ouve o choro da sua alma. E Ele ouve para socorrer. Deus socorreu Ismael, Deus socorreu Agar, Deus socorre aqueles que estão passando por necessidade, Deus socorre os injustiçados, Deus socorre os aflitos, diz a sua palavra. E eu desafio você nesta manhã, no meio desta pandemia, eu desafio você no meio da situação que você está passando, fazer o que fez Agar. Olhar para o Deus que está olhando por nós. Contemplar o Deus que está nos contemplando. Nós não estamos à deriva neste mundo. Nós não estamos perdidos, abandonados neste mundo. Deus está velando por nós, amados irmãos. Olhe para esse Deus. Contemple esse Deus. Diga como disse Agar. Be'elai roi. Eu estou diante do Deus que me vê. Vamos juntos falar? Vamos lá? Fale aí. Be'elai roi. Novamente. Be'elai roi. Eu estou vendo o Deus que me vê. O Deus que se importa com a sua indignidade, se importou salvando você. O Deus que usa pessoas indignas. O Deus que muda a história. O Deus que faz promessas. O Deus que pode consentir, permitir injustiças, situações complicadas para cumprir o seu propósito. O Deus que ouve você. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus o guarde, que Deus o ampare, que as bênçãos do Senhor estejam sobre tua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, sobre tua casa e sobre a amada igreja do Templo Batista em Vila das Mercês. A bênção do Senhor esteja sobre o pastor Domiciano e sobre sua família, a vida dos demais pastores, as suas respectivas famílias, e nós desejamos que vocês possam continuar com os olhos voltados para o Deus que vê, contemplando o Deus que está te contemplando, com os olhos fitos naquele que tem os olhos fitos em você. Que você possa continuar na certeza que Deus está ouvindo. E como as meninas cantaram aqui há pouquinho. Irmãos, vai ficar tudo bem. Amém? Vai ficar tudo bem. Naqueles momentos que o pau estava moendo, H não entendeu nada. H não entendeu nada. Pensei que o que ia acontecer era meu filho ser herdeiro aqui. Não, Deus fez diferente. Eu recebi um pão e uma vasilha de água pelo deserto. Vamos morrer? Não estou entendendo nada. Mas no final, nós sabemos a história. Ficou tudo bem. Vai ficar tudo bem, irmãos. Se a pandemia passar, vai ficar tudo bem. E se a pandemia não passar, vai ficar tudo bem. Se nós não pegarmos o Covid-19, vai ficar tudo bem. E se nós pegarmos o Covid-19, vai ficar tudo bem. Se nós sararmos o Covid-19, vai ficar tudo bem. E se nós morrermos pelo Covid-19, também vai ficar tudo bem, porque estamos nos braços daquele que nos contempla, daquele que nos socorre e daquele que de uma maneira ou de outra vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Às vezes de maneira diferente, é verdade, mas ele vai cumprir o seu propósito, tá bom? Eu quero orar nesse momento por você, juntamente com a igreja. Feche seus olhos, as meninas vão cantar depois, tá bom? Cid e Ellen vão voltar aqui, cantar uma música muito bonita também, e nós vamos buscar o nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua bondade. Agradecemos porque o Senhor veio a nós, na nossa indignidade, salvando-nos, mudando nossa história, fazendo-nos promessas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque apesar das lutas que nós enfrentamos no meio do Teu povo, aqui é o nosso lugar, no meio do Teu povo, no meio de pessoas indignas, imperfeitas, incapazes. Aqui é onde o Senhor deseja que nós estejamos. Senhor, nós estamos Te louvando, porque o Senhor, ó Deus, no meio de toda a situação, governa, rege, controla todas as coisas. E o Senhor nos vê, e o Senhor nos ouve, e o Senhor nos socorre. E assim crendo, nós podemos dizer que vai ficar tudo bem. Ó Deus, nós pedimos bênçãos do Senhor, bênçãos contínuas, que elas continuem vindo sobre a vida da Tua igreja em Vila das Mercês. Ó Deus, continua abençoando cada irmão na sua luta individual, na sua luta familiar, nos seus sofrimentos, nos seus anseios, nas suas necessidades. Abençoa a liderança da igreja, abençoa os irmãos que têm abençoado, ó Deus, auxiliado o pastor Domiciano, abençoa os pastores dessa igreja, abençoa, ó Deus, o pastor Domiciano com a sua família, continua concedendo graça, força e misericórdia a ele, e que eles ali, nós aqui no norte de Minas, Teus filhos na face da terra, possamos continuar olhando o Senhor que olha por nós e para nós. Te bendizemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, eu me despeço de vocês agora. Cid e Ellen podem se aproximar, elas vão cantar, vão louvar a Deus com mais uma música. Eu quero chamar você para cantar juntamente com elas, tá bom? Cante com elas essa última música, é conhecida, não é uma das nossas músicas conhecidas, mas quando a pandemia começou, as capitais cantaram, os apartamentos cantaram, nós vimos isso pela TV, pelas redes sociais. Cante, cante, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando elas terminarem, a gente desliga o vídeo, nossa transmissão está encerrada. Obrigado, pastor Domiciano, em nome de Deus, Deus o abençoe, viu? Obrigado pela confiança.
Deus abençoe vocês, irmãos. Um abraço, irmãos. Que Deus Forte abençoe abraço. todos vocês. Até mais. Tchau. Amém. Obrigado.